currency. A couple Bitcoin. Money though. Hold up on my Nakamoto. Fala galera, estamos voltando com o segundo episódio do Conexão Satoshi. Quem tá falando aqui é Matheus Maranhão. Eu tô com meus amigos Caio Salles e Rafael Lemos pra gente dar andamento a esse programa de hoje, que por questões de... o nosso amigo aqui vai pro Rock in Rio. Tamo junto. Caio aqui vai pro Rock in Rio, então a gente tá gravando com uns dias de antecedência para poder lançar no dia certo. Então, dá as pautas aí, alguém... Então, vamos lá, as pautas de hoje. Primeira coisa, se vocês perceberam, a música de abertura de um cara chamado Grammatic, muito foda, depois saquem o som dele. Não conhecia, os caras me apresentaram aqui, muito foda ele, gostei muito. Quem quiser conhecer mais do som dele, só olhar. As pautas de hoje vão ser a China proibindo os executivos envolvidos com os exchanges de sair do país. A gente vai falar sobre a mudança na legislação da Austrália, que vai acabar com a taxação dupla em cima das criptomoedas. O caso da CryptoCoin, né? Pirâmide já há muito conhecida aqui no Brasil. A Polícia Civil derrubou o esquema de pirâmide, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre a Ethereum, né? Que está vindo aí com as mudanças, um hard fork, que a gente vai ter que ficar de olho, algumas implementações na rede também, como o sistema que já é adotado pela Zcash, a gente vai comentar um pouquinho. Vamos falar também do Atomic Swap, que aconteceu entre a Decred e a Litecoin. Acho que essas são as pautas, a gente já pode ir dando introdução aí, né? Quem quer dar o lance aí da China? Vai, eu começo. Então, se vocês não acompanharam, a gente já começou a falar sobre a China no primeiro episódio do Conexão Satoshi. E hoje, dando continuidade, ao longo dessa semana, né, a China, que teve todo o escândalo de proibição, de regulamentação das ICOs e das corretoras, elas estão proibindo, a China está proibindo esses executivos ligados às criptomoedas de saírem do país. Eles estão alegando que eles estão precisando desses executivos para continuar com as investigações, para auxiliar nas investigações. Então eles estão baseando nesse argumento para não permitir que os executivos saiam do país. E os mineradores já estão se preparando para o pior, né? Eles estão já temendo que o governo chinês proíba a mineração lá, e eles estão já analisando perspectivas de tentar sair dali para minerar em outros lugares. E aí, Caio e Maranhão, o que vocês acharam dessa notícia? Como é que vocês acham que o mercado vai reagir? Se vocês já esperavam, como é que é? Então, quer começar, Caio? Não, pode dar. Pronto. No caso dessa proibição de mineração na China, o que a gente pode esperar para o mercado de Bitcoin é que, inicialmente, a gente vai ter um aumento do tempo de espera de confirmação das transações, porque o número de mineradores vai diminuir, e deve também gerar um aumento nos FIIs, né, nas taxas de transação. Mas, como a gente sabe, depois a própria rede de Bitcoin vai atualizar os blocos para que a força de mineração seja compatível com o tempo de mineração dos blocos. Os blocos, pelas regras da rede, né, isso é definido arbitrariamente pelo código do Bitcoin. Um bloco ele geralmente é minerado a cada 10 minutos. A rede ajusta a dificuldade para que, em média, sejam minerados um bloco a cada 10 minutos. Se a gente imaginar que vai haver uma saída expressiva do poder de mineração da rede, sem que haja também uma saída considerável da demanda por transações, o que eu acho difícil, já que a China também é um player muito grande no volume de negociações,
Mas supondo que haja esse descompasso, o que vai acontecer é que a rede, como o Maranhão falou, vai perder muita força computacional e as transações vão demorar mais de 10 minutos para ser confirmadas. Nesse caso, os blocos vão demorar mais de 10 minutos para ser minerado. Nesse caso, a rede, as próprias regras da rede, vai fazer com que a mineração fique mais fácil. Como é que ele faz isso? Lá na hora de minerar o bloco, ele pede um zero a menos no hash code final do bloco. A dificuldade é ajustada pelo número de zeros que o hash code tem que ter. Então, vamos supor, uma baixa dificuldade ele pede 4 zeros, à medida que a dificuldade vai aumentando ele pede 5, 6, 7 zeros. Isso faz com que a probabilidade do minerador achar o bloco seja mais difícil, à medida que os zeros aumentam. Então é assim que a dificuldade da rede é ajustada. Nesse caso, com a saída expressiva, inicialmente, como o Maranhão falou, a força da rede vai diminuir, a capacidade de mineração. Mas a longo prazo isso é ajustado por causa dessa correção que a própria rede faz. Né, simplificando para o pessoal aí que está escutando, minerar que a gente fala é como se fosse no Bitcoin você aumentar a oferta de moeda, né? Você faz isso através da quebra de várias barreiras de criptografia, que é isso que o Caio está falando. E aí você tira um dos algoritmos, né? Bota um algoritmo a menos para diminuir a dificuldade de quebra desses algoritmos. Ou seja, você consegue aumentar a oferta da quantidade de bitcoins, a oferta de bitcoins na rede com a dificuldade menor, caso aconteça o banimento da mineração na China, né? Porque atualmente a China ocupa cerca de 80% da quantidade de mineração da rede de Bitcoin, né? Então, se a China proíbe, vai ser uma grande queda da quantidade de mineradores, do poder de mineração na rede de Bitcoin. Outra coisa que eu acho interessante comentar é que até para quem, mesmo num cenário assim, de as pessoas acharem que vai banir o trade, mas não vai banir a mineração. Mesmo que eles não proíbam a mineração diretamente, isso vai dificultar muito a vida dos mineradores, né? Porque fica complicado eles minerarem, gastarem bastante com peças, com energia e tal, e não conseguirem liquidar facilmente o Bitcoin, né? Vai ser complicado para eles. Por mais que eles sejam permitidos de minerar, eles vão ter que liquidar o Bitcoin de alguma forma para pagar as contas, pagar energia, pagar funcionário. E vai ficar difícil. Como a gente falou no programa passado, que a China está também pensando em ir atrás das transações P2P, aí você se bota no lugar do minerador, que vai ser muito mais difícil para ele vender os bitcoins minerados no P2P, e ainda por cima ele vai estar infringindo a legislação do país, porque o governo vai estar procurando, vai estar caçando quem estiver fazendo transações P2P. É uma hipótese, né? Ainda não é certo, mas estão se falando nisso. E não vão ter as exchanges, né? Porque as exchanges foram banidas, como a gente falou já no episódio passado. Mas é isso. Em contrapartida, enquanto a China está banindo e tentando acabar, né, com as criptomoedas no país, a Austrália já está com um projeto para acabar com a taxação dupla de criptomoedas. É uma notícia rápida, né, que entra em prática a partir do dia 1 de julho, uma lei que acaba com a taxação dupla em cima das criptomoedas. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que... Problemas técnicos aqui. Essa lei vai retroagir até a partir do dia 1 de julho, ou seja, a partir do dia 1 de julho, as transações, os usuários que fizeram compras ou uso de criptomoedas vão ser compensados futuramente com essa isenção agora da dupla taxação. A dupla taxação estava acontecendo porque os clientes tinham que arcar duplamente com imposto sobre bens e serviços. O primeiro momento que eles arcavam com a taxação era quando eles adquiriam as criptomoedas. E a segunda vez é quando eles utilizavam essas criptomoedas para trocar por bens e serviços que também eram sujeitos a esse tipo de imposto sobre bens e serviços.
Então aí quem fez essa compra de criptomoedas a partir do dia 1 de julho, o governo vai de alguma forma Compensar. compensar. E aí essa dupla taxação para de ser efetiva. Mas eu não sei se eu... Vale lembrar só que eles estão seguindo o mesmo caminho do Japão, né? Simplificando impostos sobre o Bitcoin, e isso estimula o uso, faz com que as pessoas adentrem mais esse mercado. Porque eu vejo aí uma possibilidade, talvez, de você conseguir evadir essas taxas comprando em um país, mandando para o outro e tal. Se essas regulações não forem muito bem amarradas, dá para fazer um esquema legal aí de escapar de taxa. Então aí o governo australiano ele vai tirar a taxação sobre bens e serviços na hora que você adquire, né, as criptomoedas, para que você só precise pagar esse tipo de imposto na hora que você for trocar essas criptomoedas por bens e serviços sujeitos a esse imposto. É isso aí. Então, próxima pauta agora pode ir. Próxima pauta. A próxima é interessante. É boa. A Polícia Civil aí derrubou um esquema de pirâmide financeiro da CryptoCoin e avalia-se Faraó! avalia-se que tiveram 250 milhões de reais, tiveram movimentação financeira de 250 milhões de reais. Enfim, eu dei uma entrada aqui no site da CryptoCoin para ver como funcionava e tal. E eles dizem que são uma criptomoeda e tem uma empresa por trás deles, que é a WS Corporate. E eu entrei no site também e, pelo que eu vi, assim, acho que qualquer pessoa que já está mais inserida no mundo das criptomoedas vê que é meio cabuloso, assim, meio estranho. Mas aí eu fui na seção de perguntas frequentes. Aí eles dizem que usam uma plataforma binária que vai fazer. Deixa eu citar aqui. Duas pessoas são ligadas diretamente a você e logo após esse ligamento, toda ou qualquer pessoa que ingressar nesse ambiente irá automaticamente se alocar abaixo, sendo conhecido como downlines das pessoas já existentes. Ou seja, você vê aqui que claramente é uma pirâmide. Claramente, né? Eles estão descrevendo o funcionamento de uma pirâmide descaradamente. Exatamente, eles só usam. Eu acho que eles não tiveram nem o trabalho de tentar disfarçar que era uma pirâmide, né? Foi evidente, assim. Eles só usaram esse nome de plataforma binária, usam umas nomenclaturas difíceis, assim, umas palavras em inglês, mas dá pra ver que no fundo é uma pirâmide aí. O que eu acho engraçado é que, bom, para quem não viu, a gente falou semana passada, a gente alertou sobre os golpes, né, que o pessoal tenta aplicar, se disfarçando de criptomoedas ou Bitcoin, que tentam usar essas nomenclaturas para atrair as pessoas menos informadas para esquemas de pirâmide, né? E ontem mesmo, acho que foi ontem, teve uma live da Infomoney com um dos diretores da Foxbit, né, o Guto. O pessoal deve conhecer do grupo. Ontem, no caso, quarta passada, porque esse podcast está sendo gravado na quinta. Ah, verdade, quarta. Isso, um dia antes de rolar a prisão a desarticulação do esquema da CryptoCoin. Perguntaram justamente sobre a LFCH, LHFC, não sei, nem conheço. LCFHC. E sobre a CryptoCoin, né? E ele alertou, cuidado com esse tipo de moeda que você só consegue comprar em um lugar, tipo, porque é óbvio, velho, criptomoedas, você pega criptomoedas sérias, elas são comercializadas em várias exchanges diferentes. Você consegue comprar na Bittrex, na Poloniex, consegue comprar em exchanges conseguia, né? Em exchanges da China, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, enfim. E essa CryptoCoin era exclusiva não sei nem qual era o site, mas era só uma empresa que fornecia e tem que tomar cuidado, né? Outra coisa, outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, principalmente para as pessoas que conhecem menos, estão entrando agora nesse mundo das criptomoedas, é que
nunca vai haver uma empresa ou um escritório de uma criptomoeda. Ninguém nunca vai, se alguma autoridade fiscal, alguma polícia, alguma coisa desse tipo, pode bater num escritório e acabar com o funcionamento daquilo ali, aquilo não é uma criptomoeda. A mesma coisa você pode ver. Muita gente compra Ripple. Eu estou comprado em Ripple, mas a Ripple a gente tem que saber que ela não é uma criptomoeda como as outras. Ela é um asset virtual que tem o funcionamento mediado pela própria Ripple. A Ripple Sim, ela tem um escritório central. Não, então, existem alguns que são. Você vê a Dash também é centralizada, né? Se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que na verdade ela foi pre-mined. Eu acho que ela foi pre-mined, mas eu não tenho certeza se ela tem as características tão fortes como a Ripple, né? Que a Ripple, de fato, Sim, ela foi completamente pré-minerada. A Ripple, enfim, eles têm uma proposta muito interessante que é intermediar transações de bancos mundialmente, mas eles não têm um funcionamento igual das outras criptomoedas, que tem ledger descentralizada, são minerados por várias pessoas, enfim. Então eu acho isso aí uma característica muito importante. Nunca vai ter uma empresa claramente por trás daquilo ali. Você pode ver que Bitcoin, Litecoin, Zcash, Ethereum são centralizados, são pessoas que mineram isso em casa, a gente está comentando que pode ser minerado em casa, mas lógico, são minerados em fazendas de mineração, alguma coisa desse tipo. Mas é completamente descentralizado, isso é um fator muito importante. Então, adeus CryptoCoin. Próxima pauta. Beleza. Então, a próxima notícia é que o hard fork da Ethereum está cada vez mais próximo, né? Eles já deram, essa semana que passou, eles já deram início ao Byzantium, que é a nova atualização da Ethereum, que é a fase de testes, é a primeira fase para identificar possíveis problemas antes que seja realizado o hard fork Metropolis. Então, é basicamente uma fase de testes já com a atualização na rede, para que os desenvolvedores possam identificar erros, identificar algumas coisas que têm que ser modificadas antes que eles lancem uma data para que ocorra a atualização da Metropolis, né? Que é o nome do hard fork da Ethereum. O desenvolvedor da Ethereum também, um dos desenvolvedores, afirmou também que durante a Byzantium, que é como eu disse, essa primeira parte da atualização pré-fork, já é a fase de testes, por assim dizer, já é a parte de testes desse fork, já é um protocolo novo, uma atualização no protocolo. Eles afirmaram que já conseguem verificar transações de Zcash durante o testnet, que é o nome que eles dão para essa fase de testes. E devido ao incorporamento da zk-SNARKs, que é um protocolo que tem na Zcash, e esse protocolo ele aumenta a privacidade dos usuários. Então, as transações na rede Ethereum, a partir do hard fork, serão transações mais anônimas, mais anônimas, isso aí. Além disso, a escalabilidade da rede Ethereum aumenta a partir desse fork. A recompensa por bloco descoberto vai passar para 3 Ethereums do atual, que são 5. E vai reduzir o tempo dos blocos para 15 segundos, o que era antes da Metrópolis 25 segundos. No caso ainda né? Ainda é. Isso. A partir do hard fork, a partir do Metrópolis, o tempo vai ser reduzido para 15 segundos. Ou seja, é uma redução substancial. Além disso, nessa semana teve um evento em São Francisco e o cofundador da Ethereum estava lá palestrando, o Vitalik Buterin. Ele afirmou que a Ethereum terá escalabilidade de capacidade de transações da Visa em 2 anos. O que ele falou basicamente é que atualmente o Bitcoin processa um pouco menos de 3 transações por segundo. A Ethereum processa 5 por segundo. E o Uber
foi o que ele disse, dá 12 corridas por segundo. Consiga chegar a esse patamar que a Visa chegou, entendeu? A previsão dele é que daqui a 2 anos a Ethereum terá a escalabilidade de capacidade de transações da Visa. Beleza. Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida sobre hard fork para o pessoal que não sabe muito. Porque, tipo, eu lembro quando rolou o fork da Bitcoin, eu pelo menos fiquei muito, tipo, não sabia muito bem como funcionava e tal. Então, só para dar uma geral aí, basicamente, o fork, ele pode ser um hard fork ou um soft fork. Quando o protocolo da blockchain é atualizado, vamos primeiro pelo soft fork. Quando o protocolo é atualizado e essa atualização é compatível com o protocolo antigo, os dois podem funcionar juntos, o nome disso é soft fork, porque vão ter dois protocolos funcionando ao mesmo tempo, usando a mesma blockchain, e que eles funcionam, eles são compatíveis um com o outro, apesar do novo ter algumas características mais recentes, algumas características diferentes do antigo. E o hard fork, que é o que pode acontecer na Ethereum, é quando uma atualização no protocolo torna esse novo protocolo incompatível com o antigo. Ou seja, você tem que atualizar o protocolo para poder ficar nessa nova blockchain. E o que acontece no ponto de ativação do fork, a blockchain, que antigamente elas são idênticas, é a mesma blockchain, ela vai ser dividida em dois, e a partir daí elas vão seguir duas blockchains totalmente diferentes, porque esse novo protocolo não é compatível com o antigo. Então, só uma explicaçãozinha rápida aí, não sei se deu para entender muito bem, mas é isso. Eu tenho uma pergunta. Quando há essa divisão de moedas, por exemplo, a gente teve agora no Bitcoin Core, que é o Bitcoin original, né, o primeiro, e o Bitcoin Cash. Foi um hard fork, certo? Porque originou a uma outra moeda. Era uma moeda Exatamente. só, e essa moeda se transformou em duas moedas. No caso da Ethereum, a Ethereum já passou por isso. A Ethereum antes era a Ethereum antiga era a Ethereum Classic. E hoje a Ethereum que nova é só Ethereum, ETH. Então a Ethereum já passou por um hard fork, é isso. Isso. O hard fork origina uma nova moeda. Isso, ok. Falando um pouquinho sobre esse fork antigo, e eu acho que isso foi uma coisa bem educativa para a comunidade Ethereum em geral, né? Esse hard fork foi simplesmente um exploit de uma falha no sistema da Ethereum. Não é que o cara hackeou a Ethereum ou alguma coisa assim, é algo que já estava lá, era uma regra do sistema, e acaba que ele conseguiu reverter várias transações em benefício próprio. Os desenvolvedores tiveram que intervir, como ainda era em um momento muito recente da moeda, eles conseguiram boa parte do poder computacional para reverter essas transações, e eles basicamente forcaram a moeda. Foram os próprios core developers, Vitalik, junto com os outros developers, que fizeram um fork da Ethereum que a gente conhece hoje. Se separaram da Ethereum Classic, certo? Porque eles consideraram que aquilo ali era uma regra, vamos dizer, injusta, e a partir de então mudaram e devolveram os Ethers para os donos originais, vamos dizer assim. Isso rola algum debate assim até hoje ainda de qual é a legítima Ethereum, mas aqui no caso a gente não discute muito por argumento, né? Aqui a gente deixa o mercado decidir, e atualmente o mercado está dizendo que a Ethereum verdadeira é essa. O que pode acontecer? No caso. Exatamente, a ETH. A ETC, que é Ethereum Classic, tem um valor de mercado bem menor. O que pode acontecer nesse caso é que haja de fato um hard fork, que seria uma atualização incompatível com a atualização anterior, mas que todos os mineradores e nodos acabem por aderir a esse hard fork. A questão é que hard forks podem acontecer. O problema do fork em si, que eles chamam, da divisão de correntes, é quando há uma divergência na rede sobre qual protocolo adotar, o novo ou o antigo.
A gente tá para acontecer isso agora no Bitcoin, né? Em novembro, todo esse burburinho do Segwit 2x é justamente sobre isso. É um aumento de bloco que vai se tornar incompatível com o protocolo inicial. Só que ao que não está muito certo isso ainda, mas ao meu ver, as coisas estão indicando para um não segmento do protocolo expandido, né? Desse aumento de 2 vezes no bloco. E que particularmente eu acho isso muito bom. Então, explicando aí pro pessoal o que é o Ethereum, né? O Ethereum nada mais é do que uma plataforma onde você consegue criar sistemas descentralizados. Dentro dela, a moeda é o Ether, e aí, através desse Ether, você tendo esse Ether, você consegue comprar espaço computacional na plataforma para criar o seu próprio sistema descentralizado ou para criar um contrato inteligente, que nada mais é do que um contrato auto-executável. Ele identifica quais são o que é que está sendo suposto ali, o que está sendo colocado ali naquele contrato. Por exemplo, Caio vai fazer um serviço para mim e assim que Caio terminar esse serviço, o meu pagamento, que vai ser de tanto, que já está pré-estabelecido ali, já está sendo pré-estabelecido através do contrato. Assim que Caio termina esse serviço, o dinheiro vai automaticamente para a conta de Caio, sem que precise de um intermediário, um órgão para fiscalizar isso. O próprio contrato faz isso, o próprio contrato executa, ou seja, é um contrato auto-executável. Enfim, o que aconteceu, o que Caio disse no primeiro fork, foi que um usuário da rede Ethereum, nada mais do que isso, ele viu que o contrato inteligente estava, um dos smart contracts tinha uma falha. E basicamente o que ele fez, ele conseguiu desviar boa parte do dinheiro que estava aplicado naquele contrato inteligente para a conta dele. Eu vi um dos fundadores da Ethereum explicando, que é o Gary Wood, ele explicou na entrevista, basicamente o que aconteceu era o seguinte, de maneira bem simplificada, ele explicando, eu vou tentar resumir aqui para vocês. O hacker no caso, ia lá e mandava o comando assim pro contrato. Envie tanto para esse endereço. O contrato ia lá e enviava. Aí ele ia lá, o contrato ia lá e falava assim, basicamente, ok, já a transferência foi completada, agora posso consertar o valor que está no contrato. Aí ele falava, não, calma lá, envie novamente, envie novamente, envie novamente, envie novamente. Ou seja, o contrato fazia as transações para o endereço que o hacker estava dando, a transferência era executada e só depois o contrato pedia para ajustar o valor que já estava estabelecido no contrato. É uma coisa meio... eu não entendi muito bem, mas basicamente essa foi a explicação que o Gary Wood deu, né? Gary Wood, para quem não sabe, é um dos fundadores da Ethereum. O hacker conseguiu abusar desse problema e aí deu um prejuízo milionário para diversas pessoas que estavam envolvidas nesse contrato inteligente, e rolou uma discussão, que foi exatamente o que Caio falou, que rolou uma discussão na época da rede se realmente tinha sido um roubo ou se tinha sido um... Não, calma lá, o cara não roubou, o cara, tipo, tinha uma falha. Se aproveitou de um mau funcionamento. Tinha uma falha no sistema, ok? E, tipo, se ele sabia daquilo e conseguiu utilizar aquilo, ele merece, porque, tipo, ele não usou métodos ilegais, ele simplesmente tinha uma brecha. Tinha uma brecha lá e ele conseguiu. Ele não quebrou nenhum. Então, basicamente, a Ethereum Classic as pessoas têm seguem essa ideologia muito forte de que o código é a lei. E como estava no código e ele nada mais do que se aproveitou do código, ele tem direito a isso. E aí por isso que houve esse fork. A maioria das pessoas seguiram a ETH, que reverteu esse roubo, e a ETC, que é a Ethereum Classic, manteve as moedas nas contas que elas foram parar. Certo? Ô Caio, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que funciona esses EKs NARKs, que é o que a Ethereum vai incorporar na Metrópolis, que vai melhorar a privacidade dos usuários e vai
Bom, que é o sistema que já tem na Zcash, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre ele. esse sistema ZK Snarks, eu não conhecia ele até ler melhor essa notícia aí que a gente está noticiando, e realmente me parece ser algo bem interessante e bem complexo, né? O que ele diz é que com esse sistema ZK Snarks, você não precisa de todas as informações da transação para saber que ela foi concluída corretamente. Então, enquanto no Bitcoin a gente precisa da chave pública, da chave privada, do endereço público do receptor e de toda aquela validação do bloco e tal, com esse protocolo, com esses ZK Snarks, o que acontece é que a rede ela consegue validar a transação sem ter necessariamente todas essas informações, e que envolva as chaves públicas ou os pseudônimos das pessoas que estão transacionando. Isso confere um grau de anonimidade muito maior à moeda, e a Zcash já tinha isso desde o seu surgimento. Talvez até por isso a Zcash já tenha nascido, vamos dizer assim, com um valor de mercado bem considerável. O que o ZK Snarks permite é que você possa, se você foi quem transacionou, você quem executou a transação, você possa mostrar o seu código, mostrar que foi você quem executou aquela transação para fins de comprovar pagamento, para fins de auditoria e tal. Isso aí você pode fazer. Mas uma pessoa que tente, sem o seu consentimento, descobrir que foi você que fez aquela transação, ela não vai conseguir. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante do ZK Snarks em termos de privacidade, né? Ela garante uma privacidade a mais do que as outras criptomoedas. Por exemplo, o Bitcoin, a gente conhece ela como uma moeda bastante privada e tal, mas a gente já sabe que ela funciona numa base de pseudônimo e não de anonimato, né? Fala aí, Rafinha. Basicamente, o usuário escolhe se ele quer ser anônimo ou não, é isso, né? Ele escolhe para quem ele deseja dar essa informação, que a transação foi ele que fez. Só mais uma coisa, uma dúvida. Justamente pelo fato de precisar de menos informações para autenticar uma transação, seria esse um dos motivos para que a Metrópolis melhore tanto a escalabilidade da rede da Ethereum? Ou não tem muita relação? Isso é uma boa pergunta e eu realmente não sei responder. Mas faz sentido se você parar para pensar a olho nu, nós que não temos assim tanto conhecimento a fundo do código do ZK Snarks ou da Ethereum. Se você parar para pensar que talvez ele precise ler menos linhas de código, alguma coisa assim, ou ler menos informação para validar a transação. Só que isso não necessariamente é verdade. A gente não sabe quais são as etapas do processo que vão garantir com que aquela transação seja validada sem ter todas as informações. Isso aí acho que é válido a gente dar uma olhada nisso mais a fundo, mas realmente eu não posso dizer com certeza que é isso não. Tranquilo. Só para um questionamento aí em relação a esse fork, aos forks em geral, queria deixar para vocês pensarem sobre isso. Porque esse fork do Bitcoin, a gente viu aí, surgiu o Bitcoin Cash, e uma coisa que eu fiquei pensando, se a quantidade de moedas duplicou, a gente tinha uma certa quantidade de Bitcoin, você passou a ter a mesma quantidade de Bitcoin e o Bitcoin Cash, vocês não acham estranho que o valor do Bitcoin antes da divisão e o Bitcoin Cash tenha sido peraí, deixa eu falar de novo. O valor do Bitcoin antes do fork e a soma do valor do Bitcoin mais o Bitcoin Cash são diferentes, não é meio estranho? Porque, vê só, a economia é um jogo de soma zero, beleza? Se você duplicou a quantidade de moedas, o valor que estava antes devia ser igual à soma do valor depois da divisão. Mas só que não é o que acontece. Eu fico me perguntando se não geraria, de certa forma, geraria uma bolha, entendeu? Os preços inflacionarem por conta dessa transação, porque no final das contas o valor aumentou simplesmente com você dobrando o número de moedas.
Eu tava, um pouquinho antes de gravar, eu tava pensando isso e queria jogar essa ideia aí pra vocês. Rafa, quer comentar primeiro? Não sei, tô pensando ainda. Eu não tenho. Na época do fork, eu realmente percebi isso, acho que todo mundo percebeu. Mas eu não sei se, primeiro, isso pode ser tomado como fato que a economia é um jogo de soma zero, talvez por alguns outros fatores, mas não é exatamente essa a questão. Talvez o que a gente esteja pensando mais seja mesmo isso da discrepância, né? Porque o que a gente imaginaria era que a gente teria uma parte do valor do Bitcoin indo para o Bitcoin Cash. Isso. Eu não sei, a gente não consegue explicar isso objetivamente, talvez porque a gente não entenda as intenções por trás das pessoas que estão comprando Bitcoin Cash. Muitas pessoas, até o próprio Roger Ver, que é um dos maiores evangelistas do Bitcoin, o Daniel Fraga, que é um dos precursores do Bitcoin aqui no Brasil, um anarcocapitalista das antigas, que foi influência para maioria do movimento libertário em geral. Esses caras, eu não sei como, pessoalmente, eu não consigo entender a visão deles, mas eles preferem de fato o Bitcoin Cash. São pessoas que estão advogando a favor do Bitcoin Cash. O próprio Roger Ver disse que ele é a favor do fork, a favor que o Segwit 2x ocorra, simplesmente para que ele tenha mais moedas para dumpar e comprar em Bitcoin Cash. Então, eu acho que isso aí é um fenômeno novo que a gente está vendo na economia e que não pode ser comparado, não dá para fazer um paralelo com nada que veio antes, que é um sistema de consenso, onde a gente vê que isso aí de fato é valorado pelo mercado. Qual é o valor que essa moeda tem? Ela é puramente regulada por oferta e demanda. Lógico que a gente tem todo o aporte computacional por trás dela, mas se a rede não confiar naquele ativo, o valor vai a zero. E o que a gente está vendo, provavelmente, eu acho que o que explica isso é que tem pessoas confiando tanto no Bitcoin Core quanto no Bitcoin Cash. Isso é bastante interessante a gente ver e postular, sei lá, imaginar qual vai ser o desfecho final disso. Então, é regulado, o preço vai ser regulado pelo mercado. Isso é um fato. Nas criptomoedas a gente está vendo o livre mercado é o melhor exemplo de livre mercado que a gente pode ver é nas criptomoedas. Mas a questão é que o livre mercado não impede a formação de bolhas, certo? As pessoas podem começar a sobrevalorizar uma coisa e de repente elas veem que não era tudo isso e tem um crash. E aí, a questão era mais em relação a isso. Não sei, eu estava pensando, só joguei essa questão aí. Eu acho que isso e é um dos argumentos mais fortes, e eu acho que nós que somos entusiastas dessa tecnologia temos que levar em consideração, é justamente isso, que como é algo muito novo, é difícil de você valorar um ativo como o Bitcoin. Enquanto que para outros mercados, mercado imobiliário, mercado de ações, os grandes nomes desses mercados já têm técnicas e fórmulas e processos de valoração de ativo e de saber se é um bom ativo ou se não é, e se vale a pena investir ou se não vale. No Bitcoin a gente está vendo isso começando a existir. A gente não tem ainda uma ciência por trás disso e nem uma arte, se é que você considera ciência ou arte. Então é realmente complicado. Eu, particularmente, acredito que o Bitcoin ainda vai crescer muito, até em termos absolutos de número, porque eu acho que ele está muito aquém do potencial dele. Não, A tecnologia claro, com certeza. Bitcoin ela é muito importante e muito útil para diversas coisas. E por mais que você ache que o valor pode ser dispersado, vamos dizer assim, em todas as outras moedas, existe o fato de que o Bitcoin é o astro delas, ainda é a moeda que tem o maior market cap, é a moeda que tem uma blockchain mais sólida e de mais tempo, é a moeda que tem mais força computacional envolvida. Então, quando você pensa em confiança, você pensa em força computacional. Isso, quando você pensa em força computacional, a moeda que tem mais força computacional hoje é a blockchain. É o maior projeto de computação descentralizada do mundo em relação a qualquer outra coisa.
Então eu acho que isso ainda confere um valor muito grande à Bitcoin e que a valoração dela vai subir, principalmente quando as pessoas perceberem o valor que ela tem como registro imutável. Quando as pessoas começarem a usar isso como cartório ou para registrar qualquer coisa, nessa hora eu acho que o Bitcoin vai se valorizar muito além do que ele é valorizado hoje. É Claro, complicado, porque concordo. o mercado tradicional de investimentos, a gente é acostumado a, por exemplo, a gente investe em bens, a gente investe em empresas, acredito que essa empresa vai crescer. Mas não é o caso do Bitcoin. Eu acho que Bitcoin você está investindo, você não investe em Bitcoin, você não investe na. É complicado. Eu não vejo o Bitcoin como você investindo na moeda. Eu vejo o Bitcoin como você investindo na tecnologia que está por trás dela, entendeu? Eu acredito que quando você investe em Bitcoin, você quer investir na blockchain. Você acredita no potencial que a blockchain tem. Você sabe que tem muitos problemas que a blockchain pode resolver. E eu acho, pelo menos quando eu vejo, quando eu analiso porque eu invisto em Bitcoin, é mais ou menos isso. Eu estou investindo na blockchain, eu estou investindo no que aquela tecnologia pode proporcionar. Eu estou investindo no que aquela tecnologia pode fazer para melhorar a vida de milhões de pessoas. E eu acredito que ela realmente possa, entendeu? É complicado você investir numa coisa que... Porque, cara, a tecnologia é uma coisa exponencial, realmente. Então, se você for pensar por esse lado, o preço por exemplo, qual seria o preço de uma tecnologia? Porra, qual seria o preço da internet? Sei lá. Então, eu realmente não sei, não dá pra saber. Não dá pra você simplesmente olhar o preço do Bitcoin. A precificação vai. A Não dá pra precificação você olhar. vai se dando pela adesão Não dá pra das você olhar o pessoas. gráfico do. Não dá pra você olhar o gráfico do Bitcoin assim. Aí você olha o gráfico da tulipa e fala, isso é uma bolha. Não dá. Porque não dá pra comparar, cara. É uma tecnologia. Eu não sei o que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, a blockchain pode fazer, entendeu? É complicado demais. Tipo, a minha opinião é essa. Então, sempre que a galera me pergunta, mas será que não tá numa bolha? Eu falo, porra, sei lá, velho, ninguém vai saber. Tipo, não dá pra saber, velho, porque quando eu olho o Bitcoin é justamente isso. Eu vejo o poder da tecnologia. Eu vejo uma tentativa de precificação do qual o valor daquela tecnologia, entendeu? Eu não sei, Eu cara. acho que isso é a diferença das pessoas que estão nas criptos, estão no Bitcoin, nas outras moedas, por conhecer a tecnologia e das pessoas que entram por causa do preço. As pessoas que entram olhando o preço, achando que vai ficar rico, botando dinheiro aí e tal, essas pessoas correm muito mais risco de perder muito dinheiro ou de dar errado do que as pessoas que olham para Bitcoin e para as outras Por criptos longo como prazo, né? tecnologia, como isso tem o potencial de fazer alguma coisa. No meu caso, em potencial, isso tem o potencial de ser uma afronta direta à soberania econômica dos países. E é por esse lado que eu mais olho com bons olhos para o Bitcoin, porque eu vejo nele um potencial objetivo de ser uma afronta à soberania econômica de qualquer país. É dizer ao governo que você não tem mais autoridade sobre o que eu vou negociar, ou você não tem mais autoridade sobre mim, e por isso eu acho esse ativo importante. Essa é a minha visão. Anarco Estamos Caio aqui, falando. eu acho que não só essa, mas muitas outras características inerentes ao serviço blockchain e às criptomoedas em geral, eu acho que elas têm muito isso. Então, as pessoas que valorizam o potencial dela, o serviço que ela faz de registro imutável, de validação de transações rápidas, eu acho que quem olha para isso está olhando para o certo. Quem olha para o valor, para o preço, está olhando pelo lado errado. Vai sair na primeira queda esse pessoal vende, e aí pega o prejuízo. Mas enfim, essa pauta se estendeu muito, a gente pode seguir? Tá longa que só essa pauta. É verdade. Vamos falar um pouquinho do Atomic Swap, né? Que eu acho que é a última coisa que a gente tem para comentar aí, que é bem interessante. Isso. E já mostrando mais um dos potenciais que tem a blockchain, né? O Atomic Swap, que aconteceu essa semana, foi uma troca direta, uma troca sem intermediários, vamos dizer, da Decred, da blockchain da Decred para a blockchain da Litecoin. Isso foi noticiado em vários sites de notícia, e inclusive o próprio Satoshi Light, né, que é o Charlie Lee, se não me engano, o nome dele, criador da
Charlie Lee, exatamente. Criador da Litecoin, divulgou no Twitter e tal, e o pessoal comentou. O que foi isso? Essa Atomic Swap, ela funciona basicamente como um contrato bilateral, na verdade são 2 contratos, que são feitos em paralelo nas 2 blockchains ao mesmo tempo. E as chaves desse contrato, o hash criptográfico delas, está atrelado um diretamente à outra. E aí, mérito dos programadores, principalmente da Decred, que foi quem começou a botar esse projeto para frente, eles usam dessa simultaneidade, dessa dependência das 2 chaves para conseguir com que uma transação só passe a ser validada se a outra transação for validada também. E aí eles usam esses end time locks, que é o que? Você colocar que a transação ela só pode ser executada em tal bloco, ou seja, eles jogam para o futuro, para não correr o risco de uma das partes pegar, executar a transação e cancelar a outra. Então, a transação só pode ser executada depois de 24 horas e a outra transação também, ela só pode ser concluída, ou seja, jogada na blockchain depois de 24 horas. E aí, com esses sistemas de contratos inteligentes paralelos em 2 blockchains, eles conseguem fazer isso. Qual é a vantagem desse Atomic Swap? É que ele basicamente inutiliza as exchanges. As exchanges podem voltar a ser o que eram no começo, apenas exchanges de fiat para cripto, e não mais de cripto para cripto, porque a troca de cripto para cripto vai ser feita diretamente, através do Atomic Swap. Interessante isso aí. Vai tirar a necessidade da terceira parte, né? De fazer um intermédio. Exatamente. E eu acho Isso que... aí. Vai, Pode diga, falar. Rafa. Você tira o intermediário, né? Justamente a blockchain tira o intermediário. O problema do gasto duplo sem intermediário na hora de você fazer transações, e agora esse Atomic Swap tira o intermediário entre transações de criptos para criptos. Interessante. Isso aí eu não tô muito por dentro, foi mais uma aula de Caio mesmo. Eu não tenho muito o que falar. Eu tentei entender, mas complicado demais. Outra coisa que é só interessante a gente comentar aqui é que essa não foi, né, o primeiro Atomic Swap demonstrado. Na verdade, o primeiro Atomic Swap que se tem notícias foi, acho que mês passado, um que foi feito da blockchain da Zcash Bitcoin. E ele foi realizado, e foi transmitido live stream e tal, ocorrendo a transação, só que ele foi desenvolvido em um protocolo específico da Zcash para o Bitcoin. O que o pessoal da Decred está tentando fazer é algo muito mais ousado, é criar um padrão como é que eu posso dizer, de Atomic Swaps que pode ser usado em qualquer moeda. Ou seja, a Decred ela vai poder ser negociada contra qualquer moeda. Se você tiver, seja lá qual seja a moeda, você está negociando em Ethereum, você está negociando em PIVX, em Siacoin, qualquer moeda, mesmo que seja uma Trashcoin, que tem uma blockchain que você confie, Trashcoin com blockchain que você confie, isso é um paradoxo, né? Mas tudo bem. Se você consegue fazer uma transação de Decred para qualquer outra moeda, e eu acho que isso aí é um potencial absurdo. Isso aí as exchanges vão ter que abrir o olho para isso aí, né? Pode tirar aqueles 0,5% que as exchanges cobram, né? Então, ganhando uma grana muito boa com isso aí. A gente pode botar aí na descrição aquele link do GitHub que tu mandasse, para quem quiser entender mais e quiser uma parte mais técnica, assim, desse Atomic Swap. Basicamente, a Atomic Swap está aí para tirar o intermédio das exchanges, quando se trata de criptos para criptos. Basicamente, como o Caio falou, as exchanges voltam aos primórdios, né, onde elas basicamente trabalhavam transformando criptos em fiat. Seria mais ou menos essa transação. Bitcoin para dólar, Bitcoin para dólar para Ethereum, etc. E outra coisa, eu acho importante de pontuar, que nos dá um potencial muito grande que as pessoas não enxergam isso, é justamente a interoperabilidade. Por quê?
O que é que acontece? Muita gente hoje não transaciona em Bitcoin justamente porque ficou muito caro de transacionar em Bitcoin para transações pequenas, como um lanche ou um café, que são transações do seu dia a dia, mas que são muito caras para pagar com as taxas atuais da blockchain do Bitcoin. E aí você não sabe qual é a outra moeda que aquele cara aceita. Você não sabe se ele está usando Ethereum, você não sabe se ele está usando Litecoin, se ele está usando Dash, você não sabe qual é a moeda que ele aceita. E com isso você não vai mais precisar saber. Se os desenvolvedores forem capazes o suficiente, botar isso para frente, o que é que vai acontecer? Por mais que o cara esteja aceitando Litecoin e você esteja aceitando Decred, se você tiver um saldo mínimo em cada uma dessas moedas, você vai poder transacionar com o cara imediatamente e isso vai acontecer. Você não vai precisar ter uma carteira e ter a moeda naquela carteira. Não, só vai acontecer. Você vai lá de uma blockchain para outra e transfere. E isso aí é bastante interessante. Uma pergunta, é complicado para mim entender, mas, por exemplo, simplificando, basicamente, se eu tivesse Decred e o cara quisesse receber em Litecoin, eu conseguiria transformar esse Decred em Litecoin e pagar ele em Litecoin, é mais ou menos isso? Essa foi justamente a pergunta que eu já mandei para o pessoal mais técnico, assim, mandei para a Nacélio, mandei para o Fernando Uric, tentei até mandar para o Charlie Lee via Twitter, ele às vezes responde umas perguntas assim. A questão é justamente essa. Você precisa, até onde eu entendi, você vai precisar ter um saldo mínimo compatível com o que você quer fazer, por exemplo, nas duas correntes. A questão é que você não vai, o que você está tirando é a desconfiança. Você não está, por exemplo, tirando a necessidade de ter essa moeda e de você ter aquela moeda. Você vai precisar ainda ter o Litecoin e ainda ter a Decred, por exemplo. Mas o que vai acontecer é que você não vai correr o risco da outra pessoa não pagar você. Porque sempre que você está fazendo uma transação como essas, que vai ser via contrato inteligente, via um contrato. Exatamente. É isso? Que auto se executa, né? Exatamente. O que um Atomic Swap faz é justamente fazer um smart contract de criptos, entre cripto, de cripto para cripto. Entendi. Então, galera. É mais ou menos isso que eu entendi, eu acho. Você tem que ter um saldo mínimo que você deixa já pré-estabelecido naquele smart contract, porque lógico, se você não tiver saldo, você não pode fazer um smart contract com um saldo que você não tem. E aí você aloca um saldo de um lado, aloca um saldo de outra pessoa de outro, e o smart contract automaticamente executa essa troca, né? Seria mais ou menos isso. Isso, exatamente. Agora os meandros, os detalhes, eu acho que a gente tem que esperar mais informações. Eu tentei até pegar no GitHub, mas era muito técnico e eu realmente não consegui. Vamos esperar ver aí as divulgações desse pessoal, Nacélio, Fernando. Vamos ver aí o que eles dizem. Esse negócio é muito denso mesmo, velho. A leitura, e principalmente você ler um negócio desse em inglês, aí fica mais complicado ainda. E tem que ter alguém para digerir essa informação e passar de um jeito mais acessível, né? Para quem não manja de programação. O cara que vai ler os códigos e consiga traduzir isso para linguagem cotidiana, né? Para que fique fácil das outras pessoas entenderem, captarem a mensagem. Eu acho que é sempre aquele processo de simplificação de informação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui também. A gente já está pegando uma informação um pouco mais complexa e que nem todo mundo é capaz de entender, passando para eles de uma forma mais simples e tal. Sim. Beleza, então, é isso, galera. Né? Eu tenho que ir pra faculdade também. Eu acho que é isso. Acho que a gente esgotou hoje. Foi legal. Foi bom. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Hoje foi um programa um pouco mais técnico, mas a gente tentou simplificar ao máximo o que deu. Muita coisa a gente também não sabe ainda. A gente vai tentar trazer nos próximos programas, nesses casos, um pessoal que seja que tenha um conhecimento melhor nessa parte dos códigos, para conseguir transportar a mensagem de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais simples, e que saiba exatamente o que é que está sendo tratado, o que é que aquilo vai implicar. Então, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente esse podcast vai ao ar no domingo, mas a gente está gravando
na quinta-feira. Então, se vocês sentirem falta de alguma notícia que aconteceu na sexta ou no sábado, é porque a gente teve que gravar na quinta, mas especialmente essa semana. Nas outras a gente vai tentar gravar exatamente no domingo para não acontecer de rolar alguma notícia muito importante e a gente não pegar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deixe o feedback. Então, obrigado aí. Valeu, até a próxima.